Eu acho que eu já contei pra vocês que eu sou fissurada em doramas, em séries, filmes. Desde adolescente eu gosto muito de assistir série e tudo que eu assisto eu fico remoendo por dias, principalmente quando é assuntos que mexem assim com o meu sentimento. Eu gosto muito de comentar sobre as coisas que eu assisto e sempre procuro a opinião das pessoas aqui na internet. Eu gosto muito de ler os comentários pra ver se as pessoas tiveram a mesma percepção que eu. Então eu decidi trazer aqui pro meu canal algumas reflexões que eu faço, assim, sobre qualquer coisa que eu assisto. Então pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um vídeo aqui do YouTube, porque eu gosto muito de falar, gente, eu gosto muito de comentar. E às vezes eu não tenho com quem falar, então, gente, vai ser vocês vão ter que me ouvir. Então vamos lá, a primeira série desse ano que me marcou aqui agora, que eu assisti faz uns dias e eu fiquei com ela martelando muito na minha cabeça, que é o Bolinho de Arroz. O nome não é assim tão chamativo, não me chamou tanta atenção logo de início, mas eu falei, vou dar uma chance pra essa série. Tem 5 capítulos ainda, eu acho que vai lançar, que eu acho que são 10 capítulos. Foi feita lá no Japão, uma moça coreana que tá estudando no Japão e ela encontra um rapaz e os dois se conectam de alguma forma. Bom, nos primeiros episódios a gente já vê essa interação dos dois e vê que tem um contraste ali muito grande. É um rapaz que é garçom e dá pra ver que ele não teve uma vida fácil, ele é meio triste, assim, é meio deprê. Eu super já me identifiquei com ele. E ele gosta muito de cozinhar, mas parece que ele ainda não se encaixa ali onde ele tá, sabe? Parece que ele tá só sobrevivendo. Já a moça, não. Ela tá sobrevivendo também, que ela tá vivendo num país diferente, mas ela é o completo oposto dele, ela é o contraste dele. Ela é alegre, ela conversa, ela quer bater papo, ela quer conhecer pessoas novas. Então a gente vê que ele se encanta por ela ser desse jeito, e ele desperta a curiosidade dela. Então a gente já vê ali, que os dois já se encaixam de alguma forma. Eu já comecei a falando um monte de coisa e nem me apresentei pra vocês. O meu nome é Joyce, mas pode me chamar de Joy aqui nesse canal. Eu quero falar sobre os meus pensamentos, as coisas que eu gosto. Eu quero compartilhar aqui e encontrar pessoas que também têm o mesmo gosto que eu. Então, voltando pra série, ela é bem assim, gente. Ela é bem tranquila. Começa aquele clima bem agradável. É mais aquela série que fala mais sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Ele é até assim, é um clima calmo, silencioso, mas a gente vê que no fundo ela tem um peso ali, algo que ninguém diz exatamente o que é, mas a gente sente no clima, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela traz aquela sensação de calma e tranquilidade, ela tem um significado, assim. Eu acho que eles tentaram passar algo bem profundo através dessa série. Quando eu me falar pela primeira vez sobre a série Bolinho de Arroz, eu pensei, que tipo de história é essa? Sim, eu também. Era o que eu pensava. Quando eu li, foi como uma história. Foi muito divertida. É uma verdadeira história de amor, mas a representação dos sentimentos dos personagens é incrivelmente detalhada. E fiquei realmente comovido. Com a forma como superam as diferenças culturais e de perspectiva, conversando sobre elas e encarando de frente. São pessoas comuns, com pessoas mais simples, de gente como a gente, sabe? Eu acho que dá, assim, pra gente se identificar bastante com os personagens. Tinha horas que eu me identificava bastante com ele, tinha horas que eu me identificava muito com ela também. Eu sou péssima de lembrar os nomes deles, tá? Porque são nomes coreanos, japoneses, então pra mim eu tenho um pouquinho de dificuldade de gravar. Eu acho que mostra bastante a visão do protagonista, que é o Taiga. Como eu disse, ele é um garoto mais triste, mais reservado, que não fala muito, cumpre seu papel ali, ele é garçom, ele ajuda também na cozinha. Então a série começa com ele no dia a dia dele, trabalhando, atendendo as pessoas, talvez até um pouco mais contido ali com os próprios pensamentos. Quando ela aparece no restaurante, né, e se encontra com ele, a energia meio que muda. Não porque tudo melhora, mas porque algo parece que começa a se mover assim na vida dele. E na dela também, né? Tem momentos fofos entre eles. Um já despertou a atenção do outro. Os dois meio que têm uma conexão ali logo de primeira.
quando a gente olha os dois, a gente já percebe que os dois se conectaram de alguma forma. E é muito bonitinho. Eu gosto muito desses romances jovens. Tem momentos específicos que me marcaram bastante. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Depois acompanha aqui essa minha reflexão aqui com vocês, tá bom? Eles se encontram, dá pra perceber que ele é um cara super detalhista, um tanto perfeccionista também. Ele tenta fazer tudo planejadinho, tudo certinho. Quando as coisas saem um pouco do planejado, ele se frustra, mas ao mesmo tempo como ele quer conquistar a moça, como ele tá nesse início de namoro, assim, ele até se frustra, mas ele tenta absorver essa frustração e mesmo assim ele tenta resolver o conflito, o problema, para tornar o momento dela tranquilo, leve e feliz. É muito bonitinha essa parte. Essas partes, né, que ele tenta de toda forma agradar ela, sabe? É muito legal. E ela sente isso, ela reconhece isso dele. E eu acho que é ali, nos detalhes, que ela se apaixona e a gente começa a admirar ele também. Porque nem todo mundo é assim no dia a dia, né? Eu mesmo já convivi com pessoas que se uma coisinha não der certo, essa pessoa passava o dia inteiro reclamando. Eu acho que eu já fui essa pessoa também, de reclamar de tudo e às vezes não pensar que a nossa reclamação tá deixando o dia da outra pessoa pesado, sabe? E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. E às vezes a gente tentando olhar o que aconteceu por um outro ângulo, não deixa só a vida dos outros leve, mas a nossa também. Eu acho que ter essa mente mais positiva e até mesmo pensar no outro, de agradar, né, de se tornar uma pessoa agradável, também faz diferença no nosso dia a dia, que são às vezes detalhes que a gente acaba não prestando atenção. Então isso me fez refletir um pouco e eu gosto muito desse tipo de série que faz eu refletir e acaba mudando também a percepção de mim mesma. Uma outra coisa que me tocou profundamente sobre o personagem do Taiga é que ele diz uma coisa que me pegou muito assim num lugar que, nossa, tem muito a ver comigo, que é quando ele diz que ele já tá acostumado, que nada sai do jeito que ele planejou. Cara, aquilo me atravessou de um jeito que eu sinto isso na minha vida e eu acho que muita gente também sente. E é legal a série mostrar isso como um sentimento que acontece com várias pessoas. Muitas pessoas se sentem vulneráveis nessa parte de sentir que a gente perde um pouco o controle da nossa própria vida, sabe? Que ele até fala assim, que não é por falta de planejamento, ele planeja tudo muito bem, só que na hora de executar ele não consegue. Parece eu aqui com o meu canal, que eu planejo 1000 coisas e eu não consigo executar nem metade das coisas que eu planejo. Vai acontecendo uma sequência assim de coisas que vai dando errado. Tem uma parte que é muito bonitinha nesse encontro que eles têm. Ele consegue passar tranquilidade pra ela. Ele trata as outras pessoas, não culpando as pessoas pelo problema que ele tá tendo. Ele planejou, foi tudo assim na cabeça dele. E se as coisas deu errado, ninguém tem nada a ver com isso, né? E eles dois, né, viram outras pessoas descontando numa moça qualquer ali, que era uma atendente. E ele naquele momento, ele acolheu a moça, talvez porque ele já passou por aquilo, ele também era garçom, ele também entende o público, então talvez ele se viu ali naquele momento e tentou passar uma tranquilidade pra moça também, e ele fez isso de uma forma tão natural que deu pra perceber que a moça que tava acompanhando ele, né, par dele, que eu não me lembro o nome dela, gente, desculpa, deu pra perceber que ela olha, eu acho que da mesma forma que nós que estamos assistindo, a gente olha pra ele, a gente começa a admirar ainda mais por aquela atitude de empatia, cuidado com o próximo, de uma pessoa que ele nem conhece, mas que ele quis trazer naquele momento um pouquinho de conforto. E eu achei muito bonitinha essa cena também. São detalhes que pra mim fazem toda a diferença. Bom, com o tempo, né, eles vão se conhecendo, coisas vão acontecendo e claro, como todo relacionamento, eles têm um desentendimento.
desentendimentos que eu também me identifiquei, que é um problema assim de comunicação, coisas que são simples, que podem ser resolvidas e às vezes a gente não percebe e a gente não consegue se comunicar da forma adequada para resolver um problema que é desse tamanho, mas que a gente acaba não conseguindo se comunicar, que vira um problemão desse tamanho. Então, muitas vezes, o que acontece em muitos relacionamentos não é que o amor acabou, é que as pessoas não conseguem transmitir o que elas sentem, o que elas querem dizer, de coisas simples, sabe? Coisas simples do dia a dia. Nossa, e esse assunto que foi abordado, principalmente relacionamento moderno, porque uma coisa que ela reclama muito é da falta de presença dele no dia a dia dela, porque nem sempre eles podem ficar juntos, se vendo toda hora. Então, qual é a forma hoje em dia de se manter presente na vida de alguém? É você mandando uma mensagem, é mandando um áudio, é ligando, é se comunicando. A internet tá aí pra isso, né? Mas eu vejo que muitas pessoas têm usado a internet pra muitas coisas, mas não pra se comunicar com quem realmente a gente gosta. E é tão... Cara, e eu fico pensando assim, que eu já ouvi isso de pessoas falando assim, não, mas eu não fico o dia inteiro no WhatsApp, eu não fico o dia inteiro no Instagram. Mas não fico o dia inteiro no WhatsApp, no dia inteiro no Instagram pra se comunicar com as pessoas. A gente fica rolando o feed lá, vendo meme, vendo várias coisas, e às vezes com a pessoa que a gente gosta, que a gente quer conquistar, a gente não tem esse cuidado. Não tô generalizando, não tô dizendo que é todo mundo, mas muitos relacionamentos têm acontecido isso, né? E a protagonista, ela precisa disso. Tudo que acontece na vida dela, ela vai lá, manda mensagem pra ele. E ele nem visualiza, porque ele tá focado na vida dele, no trabalho dele. E tudo bem, a gente super entende. Mas às vezes, um pequeno contato ao longo do dia faz toda a diferença na vida da outra pessoa, né? Porque eu penso, se a pessoa tá mandando mensagem pra você, é porque ela lembrou de você naquele momento. Antigamente, as pessoas demoravam um maior tempão pra receber uma carta, ficavam ansiosas, esperando o carteiro lá no portão pra receber uma carta, e hoje a gente tem a tecnologia na nossa mão e tem gente que não usa. Tem gente que prefere abrir mão, né, dessa tecnologia justamente para desconectar mesmo das pessoas. Talvez porque a conexão seja tão intensa, tão maçante hoje em dia, que as pessoas elas tentam meio que se afastar, né? Mas eu não vejo problema de usar a tecnologia de hoje para amar alguém. Então, eu acho que isso não deveria ser visto como uma fraqueza, sabe? Eu acho que deveria ser visto como uma coisa boa. A gente poder matar a saudade através de uma mensagem, nossa, é muito bom, é muito... E olha, e sabe o que é engraçado? Porque muita gente fala assim, ele não te manda a mensagem porque ele não tá interessado. Gente, mas nesse caso aqui, a gente vê que ele realmente tá interessado nela. Mas é que é algo pra ele que não faz sentido na cabeça dele. Ele é uma pessoa mais assim, mas é difícil pra ele se adaptar a ela, entendeu? Então eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, porque nesse caso eu me identifiquei mais com ela. Será que as mulheres têm mais essa necessidade de estar sempre em contato com um cara, com a outra pessoa? Não sei. É algo que me fez pensar e refletir bastante. Outro ponto super importante, super legal e que me fez refletir bastante são as datas comemorativas, que para um é importante e para outro nem tanto. Nesse caso aqui, não é nem que para ele não era importante, ele quis agradar ela, mas o jeito dele de agradar foi de outra forma. Ele se dedicou dias antes para encontrar o presente perfeito para ela. Ela acabou tendo um mal-entendido lá na hora do aniversário dela. De novo, a falta de comunicação fez os dois se afastarem.
que acabou que ela se sentiu muito sozinha, abandonada, esquecida, e ele também, né, de certa forma, mas ele, em vez de ficar sozinho, abandonado, não, ele arrumou outra coisa pra fazer e acabou se ocupando tanto que a hora passou e ele nem percebeu. E nesse contexto, eu entendi um lado, entendi o outro, fiquei pensando em quem poderia estar certo, em quem poderia estar errado, e às vezes não tem certo e errado no relacionamento, às vezes as coisas simplesmente acontecem. E o que precisa ter no casal? Comunicação. Não é falta de amor, é só a gente saber alinhar, né? Aqui a gente falou bastante sobre relacionamento dos dois. Dá pra perceber que os dois se gostam muito. A série ainda não acabou. Eu vi até o 5º episódio. Não sei se os dois vão ficar juntos, mas tudo indica que eles são um casal que se gosta muito. Eu vou ficar torcendo por eles dois, tá? Mas falando especificamente do protagonista, Taiga, ele tem uma questão muito assim, que desde o início dá pra perceber que ele é uma pessoa bem deprê, assim, bem triste, talvez por algo que aconteceu lá na vida dele. E a série vai mostrando isso aos poucos. Ele não se encaixa, ele não se sente que se encaixa nem na família dele, ele é cobrado tanto na família quanto nas amizades. Ele se sente inferior a várias pessoas, ao irmão, à namorada, né, no caso, e se sente inferior no trabalho dele também. Então ele é uma pessoa que sempre se coloca pra baixo pelas coisas que ele viveu na vida dele, mas é muito legal ver a evolução dele, que tudo vai acontecendo conforme ele vai se conectando mais com ela. Porque às vezes a gente ter alguém do nosso lado que nos vê de uma forma que a gente nunca se enxergou faz toda a diferença. Ela enxerga nele algo que ele nunca conseguiu ver de verdade. Ela pontua as qualidades dele que ele nem percebia que ele tinha. E quando alguém faz isso, começa a olhar pra gente, a gente parece que começa a existir no mundo de novo. Parece que dá vontade de viver de novo. Não é sobre ser... Eu vejo que essa série não é sobre ser extraordinário, ser o mais bem-sucedido. Não, é sobre fazer o melhor dentro da sua capacidade, dentro do seu mundo, sabe? Isso me fez refletir bastante. E nos cercar de pessoas que enxergam a gente dessa forma, que enxergam nossas qualidades, não pessoas que só colocam a gente pra baixo, não pessoas que duvidam do nosso potencial. Um ponto muito legal também que eu percebi, que é a relação de mãe e filho, de mãe e filha. Ele tem uma questão com a mãe, ela também tem, que é a mãe dele. Por mais que a mãe tente incentivar, colocar ele pra cima, ela usa palavras que acaba deixando ele magoado, triste, pra baixo. A mãe nunca conseguiu extrair o melhor dele, porque ela olhava pra ele como talvez assim, talvez a preocupação de mãe era tanta que ela acabava colocando ele pra baixo, como se ele fosse incapaz de chegar num nível maior que ele poderia conseguir. E já ela, da mesma forma, talvez a super proteção da mãe dela queria colocar ela sempre ali ao redor, limitar, né, o caminho dela, e ela não, era uma pessoa que ela queria explorar o mundo, ela queria viver da forma dela, ela não queria caber dentro da caixinha que a mãe preparou pra ela, né? Ela quer olhar o mundo, ela quer viver, ser mais do que aquilo que foi planejado pra ela. Isso acabava também afastando um pouco ela da mãe, tanto que era engraçado que toda vez que a mãe dela ligava, eu acho que tinha um nome, ela colocou como Monstra Mama, alguma coisa assim, que era um rugido, parecia um dinossauro rugindo, era bem engraçado toda vez que a mãe ligava pra ela. Bom, eu acho que eu já falei bastante coisa aqui, eu espero não ter dado tantos spoilers, mas eu acho que eu consegui, não sei, né, se eu consegui transmitir um pouquinho da sensação que eu tive assistindo essa série. Eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês de assistir, tentar entender um pouquinho de como que essa série funciona, o que ela vai transmitir pra vocês. Aí vocês comentam aqui nos comentários, fala pra mim o que vocês sentiram, o que vocês entenderam. Essa série pra mim mostrou que o afeto, ela tá nos detalhes, que você ser ouvido é muito importante. A comunicação entre um casal, entre amigos, entre família, é cuidado também. Você ouvir o que o outro tá dizendo é muito importante também. Eu sei que talvez essa série não seja pra todo mundo, que as pessoas vão assistir os primeiros episódios, vai
desisti, né, logo no começo, mas não foi pra todo mundo, mas ela foi pra mim. Eu consegui através dela tirar muitas reflexões, muito mais coisas que eu pensei e fiquei refletindo e martelando na minha cabeça, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir pra vocês um pouquinho do que eu senti. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.